É com muito agrado que assisto à comemoração dos 80 anos, muito mais ainda por, testemunharmos uma revitalização tão fulgurante da cooperativa. Enfim, eu sou fruticultor, mas os meus pais eram fruticultores, os meus avós também eram agricultores e desde pequenino que me lembro de vir à cooperativa e me lembro da cooperativa ser de facto a grande instituição, a grande referência do cooperativismo aqui na região, de ser a grande referência da novidade. Era aqui que se encontravam as soluções, os fatores de produção, as máquinas que as pessoas não tinham. De facto, conheço a Cooperativa Agrícola de Alcobaça já há mais de 30 anos. E assisti durante a minha formação académica ao declínio da cooperativa de Alcobaça naquele período que todos conhecemos. Acompanhei também de perto o ressuscitar e a revitalização e hoje é com muito agrado que vejo a cooperativa com toda esta dinâmica e a ser uma referência e a ser uma ferramenta importante. É uma ferramenta importante para os fruticultores da região, para os agricultores da região. E é um fator indutor do modernismo e da capacitação das empresas da região, que se pautam quase todas elas pela inovação, pela diferenciação, e temos muitos projetos dessa natureza neste concelho. E a cooperativa teve o seu impulso, porque ensinou, aliás, como também escrevi num dos suplementos, a cooperativa influenciou. Não só é o que é, mas influenciou a que houvesse várias vivências diferentes de associativismo na região. E hoje há várias associações agrícolas, há várias organizações de produtores, há imensos agricultores que se modernizaram e que deram o salto qualitativo e estão ao nível do que conhecemos do mais evoluído. E acho que a cooperativa não nos podemos dissociar o impacto e essa influência que a cooperativa teve ao longo destas 8 décadas no associativismo que se vive em Alcobaça, porque Alcobaça é um dos concelhos do país que vive mais fortemente o associativismo agrícola. A maçã de Alcobaça é um dos ex-libris aqui da região de Cister, portanto, e é também ou foi e continua a ser um dos principais impulsionadores para a tal revitalização da cooperativa agrícola de Alcobaça. É um ex-libris, é mais um fruto, como eu também já disse, do associativismo. É também resultado da visão de anteriores diretores da cooperativa, que em boa hora, em conjunto com o Merco Alcobaça, a Associação de Agricultores, a Frubaça, e estou a falar de 1990, souberam juntar para candidatarmos junto da Comunidade Europeia esta região, uma região protegida, uma região demarcada, entre aspas, e ter o estatuto de indicação geográfica protegida e ser hoje um produto tradicional de qualidade. E de facto a maçã de Alcobaça, como dizia, é uma grande fonte de esperança da nossa comunidade agrícola, porque quando da entrada na comunidade, na década de 80, os fruticultores viveram momentos difíceis. Numa década reduzimos a metade o número de fruticultores, porque de facto o país tinha uma agricultura ainda um pouco de subsistência, não tinha estruturas comerciais organizadas e com dimensão. Do ponto de vista tecnológico, os pomares não eram tão evoluídos quanto o necessário e quanto os nossos concorrentes europeus, e viveram-se momentos muito difíceis. O país foi invadido por maçãs de outras origens, na altura mais bonitas, mais baratas, enfim, o mercado foi invadido e a capacidade de venda caiu violentamente. De facto, houve uma nova geração em que eu me incluo e muitas pessoas fazem parte, que fizemos uma abordagem diferente da fruticultura. E a maçã de Alcobaça hoje é isso, é uma nova forma de se viver a fruticultura. É resultado da modernização dos pomares, da entrada de novos fruticultores e com a tal visão e com uma escola frutícola europeia, em que seguiram os ensinamentos que a Europa nos permitiu absorver e não só o que recebíamos dos nossos antepassados.
E a maçã de Alcobaça é resultado de uma modernização dos pomares violenta que aconteceu que se iniciou na década de 80 e acabou na década de 90. É resultado de um incremento do associativismo, a criação de organizações de produtores no concelho e na região, e organizações de produtores novas cooperativas, novas sociedades de agriculturas de grupo, sociedades anónimas, mas formas de associativismo também. E a maçã de Alcobaça foi resultado de esse associativismo ter crescido para um segundo grau. As empresas, as cooperativas, as empresas já de caráter associativo uniram-se entre elas para não serem concorrentes, mas serem parceiras, e criaram uma marca, um produto e defenderam em conjunto, e hoje são 13 organizações de produtores que representam 600 produtores, que trabalham e desenvolvem e querem fazer valer uma marca. E hoje a maçã de Alcobaça, de facto, acho que é uma marca de excelência, e temos trabalhado nesse sentido para que apenas o seja. E hoje já não são só as maçãs de Alcobaça, são produtos tecnológicos que existem à volta da maçã de Alcobaça, como os famosos sumos da copa, da frubaça, maçãs fatiadas, saladas de frutas, doces de maçã. E hoje estamos a desenvolver até já um conjunto de novos projetos de associar a maçã de Alcobaça ao saber tradicional e ao saber popular e criarem-se mais alimentos de qualidade que envolvam a maçã. E hoje temos famosos bolos já em que a maçã substitui o açúcar, e estamos a iniciar também esse processo que queremos materializar nos próximos 2 anos. Já há várias referências no mercado e vão surgir. Por isso a maçã de Alcobaça achamos que é de facto esse ex libris e é uma forma de esperança para podermos continuar a produzir. E de facto não haverá mercado se não houverem marcas, e a maçã de Alcobaça quer se posicionar exatamente numa marca regional, numa marca de qualidade, para que de facto as pessoas possam produzir e exista do lado do consumidor um reconhecimento e uma apetência. Se isso não acontecer, não é muito importante produzir por produzir. Porque tem que haver o tal escoamento, obviamente. Produzir por produzir traz problemas drásticos, não é? Traz problemas drásticos porque não deixo de falar de um aspecto que é muito importante, porque há muitas dificuldades, os fruticultores e a comunidade agrícola regional e nacional têm ultrapassado, mas não nos podemos esquecer que o mercado hoje é um mercado global, às vezes é um mercado canibal. Hoje em Portugal assiste-se ao um peso excessivo da distribuição. Permitimos nos últimos anos de governação que a grande distribuição adquirisse um peso excessivamente desequilibrado. Somos o único país da Europa onde a grande distribuição tem um poder tão concentrado. 2 grupos de distribuição em Portugal representam 60% da distribuição das frutas e legumes, o que é monopólio, e isso é uma realidade que não nos podemos dissociar. Daí termos força, termos marcas, termos união, termos associativismo, termos cooperativismo. Todas as formas de associativismo são poucas para ultrapassarmos esta luta entre... Uma forma também de aumentar o vosso poder negocial, digamos assim. Também como forma de não minimizar tanto o nosso poder negocial, porque o nosso poder negocial, apesar do nosso esforço associativo, é frágil mesmo assim, porque estamos a falar de um alto rigor de associativismo, mas contra o monopólio da força da distribuição, e de facto é difícil. Mas não há dúvida alguma que sem estes passos que demos até ao presente, hoje não sobrevivíamos, hoje não produzíamos maçãs e hoje estaríamos a importar maçãs como aconteceu na década de 80 e na década de 90. E hoje estamos a recuperar o mercado da importação, ou seja, hoje cada vez mais posicionamos-nos no espaço em que os importadores das últimas 2 décadas ocuparam. E isso é importante para a economia nacional. Dentro desta temática hoje fala-se muito de exportar, é importante exportar, mas é preciso exportar com cautela, porque há muita gente a exportar e depois não recebe, e depois tem problemas, e depois vai ter problemas nas suas empresas. Hoje é muito importante também estarmos atentos aos fenómenos de contrariar as importações. Só para ter uma ideia, quando um consumidor compra 1 quilo de maçã de Alcobaça por €1, num supermercado, 50% desse valor são impostos que ficam no Estado, ao longo da cadeia de produção, transformação e distribuição. 50%, 50 cêntimos. Quando um consumidor compra uma maçã importada,
apenas 9 a 14%, 9 cêntimos a 14, é que ficam nos cofres do Estado, enquanto impostos. O remanescente ficou no país onde foram produzidos. Bom, então o que quero com isto dizer é que, enquanto produzirmos, e com outros produtos agrícolas e outros produtos, há de ser indicadores desta natureza. O que eu quero dizer, e esta é uma mensagem para quem observar o vosso trabalho, é que se queremos trabalho em Portugal, se queremos oportunidades em Portugal, temos que ter uma abordagem completamente diferente e temos que deixar de ser idiotas ao ponto de ficarmos satisfeitos com o que é estrangeiro, com o que é importado, porque só temos oportunidades para nós e para os nossos filhos e para as gerações vindouras se criarmos riqueza em Portugal, se criarmos e contribuirmos para o Estado Social e se não formos tão irresponsáveis a contribuir para o Estado Social dos outros países. Porque à medida que importamos maçãs de Itália, nós estamos a contribuir para o Estado Social dos italianos. E não vamos beneficiar da saúde, da educação, que estamos a pagar para eles. Ou seja, somos os que mais precisamos e somos os que mais damos aos outros. Um outro indicador, cada caminhão de maçã que se produza ou que se comercializa em Portugal gera 230 dias de trabalho. Ou seja, o equivalente a 11 meses de trabalho. Ou seja, o equivalente a um posto de trabalho permanente. Ainda se importam 4.000 caminhões de maçã por ano. O que poderíamos estar a dizer que poderíamos ter mais 4.000 pessoas ocupadas a produzir maçãs. Não só a criar riqueza, não só a criar impostos para o Estado, mas a criar empregos e a criar oportunidades. E quando temos a necessidade de pagar aquilo que são as responsabilidades que o Estado assumiu, não é? Temos muitas responsabilidades a pagar, queremos continuar a ter os benefícios que o Estado nos habituou a ter, temos saúde, temos educação, temos justiça, não vamos discutir se é boa ou má, mas não podemos ser tão pessimistas às vezes, é bem melhor do que a que temos e a que existe noutros países, e para mantermos esse nível é preciso criar riqueza em Portugal. E a maior parte das pessoas não o faz e a grande maioria das pessoas não o reconhece. E no ato de compra e no ato de preferência estaria a dar um grande contributo à economia nacional, aos seus filhos, aos seus descendentes, porque é criar oportunidades. Eu, quando vim para este setor trabalhar, e já lá vão quase 25 anos, havia 5 engenheiros agrónomos a trabalhar nesta região toda, desde Alcobaça até Torres Vedras. Hoje há cerca de 500. Isto é sinal que o setor frutícola se modernizou e criou oportunidades. E não só oportunidades de trabalho da mão de obra menos qualificada, oportunidades de trabalho também para a mão de obra qualificada, para a mão de obra técnica, para a gestão, para a profissionalização deste setor que aconteceu.